Vamos continuar a leitura da Santa Palavra do Senhor, nosso Deus. Você que tem as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, pega aí na sua casa, em cima da sua estante, tira aí para nós ler as Santas Escrituras do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, e o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquenejeia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta de si mesmo ou de alguma outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura lhe anunciando Jesus. E indo ele a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azote. Indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Meus amigos, a Santa Palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Filipe, o servo do Senhor,
ele era evangelista, ele pregava o evangelho nas cidades, lá em Jerusalém. Ele falava de Jesus Cristo. Aí ele encontrou esse eunuco, que ele era superintendente, tesoureiro da rainha de Candace. Ele ia à adoração, né? Ele era religioso, ele ia adorar, ele ia para a adoração. Aí ele ia lendo o livro do profeta Isaías, que falava a respeito do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ia vir como uma ovelha muda, não ia abrir sua boca. Glória a Deus. A vida dele ia sair da terra, né? O profeta Isaías. Glória a Jesus. Estava profetizando. Não era nessa nossa geração. O profeta Isaías já profetizava na geração que terminou. E o eunuco, ele estava lendo esse livro. Ele ia na carruagem dele e o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, mandou ele se aproximar do eunuco, porque o eunuco estava lendo o livro santo do profeta Isaías, mas só que ele não entendia o que estava lendo. Então, quando o Espírito Santo se aproximou de Filipe e mandou ele se aproximar do eunuco, aí Filipe perguntou para o eunuco: você entende o que você lê? Ele falou assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Ele era um homem religioso. Ele era superintendente da rainha de Candace e tesoureiro. Mas só que ele não entendia as Sagradas Escrituras. Ler, nós também, todos nós lê, né? Mas nós temos que entender os mistérios do nosso Deus. Aí Filipe se aproximou e começou a ensinar para ele. E a respeito do Senhor Jesus, que o que ele estava lendo no livro de Isaías, ia acontecer ainda. O nosso Jesus estava no céu ainda. O nosso Pai poderoso, que é o nosso Deus, ia mandar Jesus Cristo para sofrer na cruz como uma ovelha muda. Ele foi para o matador e não abriu sua boca. Quando ali Pilatos e os malfeitores, né, que crucificaram o Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi, sofreu e não abriu a sua boca. E Filipe estava explicando, né, o que ia acontecer com o Senhor Jesus aqui na terra, na nossa geração, né? E realmente se cumpriu a palavra do Senhor Jesus, que o eunuco estava lendo no livro de Isaías. Meus queridos irmãos e amigos da Santa Palavra de Deus, a palavra do Senhor é fiel, ela se cumpre desde do Antigo Testamento até no Novo Testamento da nossa geração. E quando Filipe explicou para o eunuco, ele falou assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Aí Filipe foi. Então Filipe abriu a sua boca e começando nesta escritura ali
anunciou a Jesus. Aí Filipe anunciou o Senhor Jesus que ia vir, né? E começou a ensinar para ele, né? Os dois estavam na carruagem. É muito maravilhoso quando alguém ensina para nós, quando nós não entendemos. É muito maravilhoso. A gente se torna uma pessoa mais feliz da terra quando alguém nos ensina, quando a gente não sabe. Aí Filipe ensinou a respeito do batismo, né? Aí o eunuco falando assim: o que é que impede de eu ser batizado? Esse eunuco era muito religioso. Ele falou assim: o que é que está impedindo de eu ser batizado? Eis aí a água. Filipe deu ouvido, o Espírito Santo do Senhor. Aí eles dois desceu da carruagem e Filipe batizou o eunuco. E o eunuco foi batizado nas águas. Igual o crente tem que ser batizado nas águas. Quando você aceita Jesus, que passa para a religião de crente, não é que passa para a religião de crente, é porque o Senhor mandou ser crente, para que seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Então o eunuco foi batizado nas águas. Por quê? Aí Filipe falando para o eunuco: o que impede de eu ser batizado? Filipe falou assim: se creres de todo o vosso coração, eis aqui a água. Ele foi batizado. Então o Espírito do Senhor fez uma separação de Filipe e o eunuco. O eunuco seguiu sua caminhada na sua carruagem. E Filipe foi pregar o evangelho em outras cidades. Graças a Deus, né? E nós não somos diferentes, não. Se você crê, você vai ler esse livro aqui, maravilhoso. Você vai ser muito feliz. Amém? Fique com Deus.